Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia Método Radai. Aqui é o lugar onde você entende as pessoas através dos seus gestos a escrever, para que você tenha uma vida mais leve, saiba lidar com elas e, inclusive, até ajudar, né, melhor essas pessoas, que eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na sua vida e na dos outros também. Eu sou expert na escrita, meu nome é Letícia Radai. Se você acabou de chegar aqui nesse canal, aproveita, já se inscreve. Aqui tem conteúdos bem interessantes todos os dias, de segunda a sexta-feira, para que você possa engrandecer o teu olhar, para que você possa ter uma vida mais leve e, claro, né, ter relações mais complementares à tua personalidade. Bom, hoje eu trouxe aqui um conteúdo levinho também que se chama Grafopílula. Na Grafopílula, a gente sempre fala sobre algo que vai te dar um insight, que vai te refletir sobre esse assunto. E o que eu trouxe aqui, inclusive, é uns pedidos de muitos dos seguidores do canal que também se tornaram alunos, e eu sempre trago esses temas por aqui na Grafopílulas. Hoje a gente vai falar sobre o mundo dos introvertidos. E por quê? Porque na grafologia, no estudo da escrita, em especial no método Radai que eu criei, eu coloquei um olhar específico, muito importante, para a personalidade das pessoas, para essa estrutura de personalidade, para como que essa personalidade foi construída na infância e afeta hoje as nossas relações com as pessoas, o nosso trabalho, a nossa carreira, faz com que a gente consiga superar dificuldades ou não. Então, é importante, por exemplo, saber que dentro de nós temos algumas condições específicas que construem a nossa psique, nossa parte interna. Porque o que está no papel, o que está na cabeça, vai para o papel. O que fica na mente aparece na escrita. Nós não somos um traço, nós somos uma sequência de traços que faz com que a gente se torne quem somos. Tudo isso em detrimento daquilo que nos aconteceu na infância. Mas hoje o nosso tema é sobre os introvertidos. Dentro da psicologia analítica, Jung determinou, contou, né, estudou sobre isso e ele fala sobre dois tipos de atitudes: atitude introvertida e extrovertida. Esse vídeo especificamente é para te falar como é esse mundo dos introvertidos. Não existe ninguém que seja só 100% introvertido, 100% extrovertido. As pessoas têm uma certa medida, não é 100% equilibrado, porque ninguém é, não é 50% de cada, não é assim. Por isso que na escrita a gente consegue identificar em que instâncias você age mais de uma maneira introvertida ou extrovertida. Hoje a gente vai falar de fato sobre os introvertidos. E essa visão da psicologia analítica do Jung, que ele que desenvolveu, falando sobre a introversão. Esses conceitos de atitudes, reações nossas, são para que a gente possa entender a dimensão da personalidade que a gente vive e que os outros também vivem. Muitas vezes você pode conviver com uma pessoa introvertida, por exemplo, e ter dificuldade de se relacionar com ela, porque acha que ela pode ser fria, ou que ela é esquisita ou estranha. Em geral, isso acontece entre pessoas que têm atitudes diferentes, que não é exatamente como a sua. E quando você se dá bem com uma pessoa que você fala, nossa, a gente é tão parecido, a gente se complementa, a gente tem tudo a ver um com o outro. Pode ser que você tenha uma atitude semelhante à dessa pessoa. Então, às vezes a gente se relaciona mal com os outros, até no trabalho, porque a gente acha que o fulano é assim, o Beltrano é assim, nós somos assados. Essas atitudes, elas nos levam a compreender melhor a nossa classificação interna, como que a gente lida com sentimentos e pessoas. Então, através do entendimento da introversão, a primeira coisa que você precisa saber é que é uma atitude no qual o foco principal da energia, né, psíquica dessa pessoa está voltado para o mundo interno dela. Ela não está voltada para fora, está voltada para dentro. Isso significa que os introvertidos, as pessoas com uma atitude mais introvertida, ela se concentra mais no quê? Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ideias, nas suas reflexões internas. Ela está mais preocupada em se comunicar consigo própria. A orientação dela é mais para dentro. Em geral, os introvertidos, eles preferem, por exemplo, ficar mais no mundo deles, mais no campo deles, não muito de interações sociais, familiares. Eles gostam muito de explorar o seu universo interno.
Então, é muito mais provável que são pessoas mais reservadas, mais cautelosas, que não compartilham muito dos seus sentimentos com os outros. Ela não é que ela é fria, é que ela tem os pensamentos dela, a maneira de ver o mundo dela, só que fica para ela. E ela não fica falando muito, né? E em compensação, são pessoas que você, ao ter uma relação com elas, ao você se comunicar, você percebe que as conversas são bem profundas, que elas falam muito sobre reflexões sobre a vida, como as coisas podem ser. São pessoas que gostam de um bate-papo mais profundo, né? Porque elas passam muito do seu tempo nessa introversão, nesse lado mais quietinho nosso, né? O nosso mais, o lado mais interno, vamos falar assim. É como se a nossa face fosse maior, maior parte do tempo para o lado de dentro, entende? Então, isso, claro, que aparece na escrita, né? Inclusive, por exemplo, as pessoas que são mais introvertidas, elas podem dizer que o relacionamento com os outros drenam a energia delas, que elas ficam cansadas, né? Que elas preferem ficar no cantinho delas. Então, existe uma necessidade de passar um tempo sozinho, inclusive de estar no seu ambiente, na sua casa, é, igual a uma pessoa que tem uma tendência maior a gostar de ler, lembrando que ninguém é 100% introvertido, né? Mas existe uma tendência, uma orientação maior de escolha das atitudes das pessoas a serem assim. Também são pessoas mais que preferem pensar cuidadosamente antes de tomar decisões. Elas valorizam os momentos mais de introspecção. Também os introvertidos tendem a preferir círculos menores de relações, gostam de ter realmente só alguns amigos próximos, ao invés de lidar com todo mundo, estar conectado com todo mundo. E, gente, tudo isso que eu estou falando aparece na escrita, tá? É que nesse nosso vídeo aqui é para você entender sobre esse universo. Mas tudo que eu estou dizendo sobre você ser seletivo nos contatos, sobre você ter o seu rol de amizades, sobre você ser mais reservado. Todos esses movimentos estão nos traços e nos gestos a escrever. Os introvertidos, por exemplo, não expressam as suas emoções tão abertamente. Eles são mais reservados. Eles podem falar sobre as coisas, parecer simpáticos, são, né? Mas são pessoas que, quando se refere aos seus sentimentos, eles realmente são mais é, restritos em relação a esse tema. Também, eles têm um desejo maior por ambientes calmos, gostar de silêncio, né? Ambientes muito barulhentos, agitado, pode ser desconfortável para as pessoas introvertidas. Eles gostam realmente de lugar onde se pode apreciar mais o silêncio. Os introvertidos também têm uma habilidade muito especial, sabe qual que é? Escuta. Os introvertidos são mais, têm uma tendência maior a ser mais empatas e atenciosos aos outros, porque eles prestam atenção às pessoas, sabe para quê? Para entender os seus sentimentos. Eles ficam mais atentos ao que vem dali, né? Como são pessoas mais profundas, elas têm uma atitude mais voltada à habilidade de escuta também. Claro que não é para todos. Na escrita a gente identifica isso. O trabalho também é independente. Na questão de trabalho, os introvertidos muitas vezes se destacam em tarefas em que precisa tudo que ele precisa fazer sozinho. Ele se dá muito bem com coisas que precisa se concentrar, porque ele tem a concentração necessária para fazer suas próprias atividades e, inclusive, desempenhar esses trabalhos. São pessoas muito boas em se concentrar em projetos longos por muito tempo, né? Então, essa é uma vantagem, por exemplo, de um comportamento, de uma atitude mais introvertida. O foco, ele acaba sendo maior, porque a pessoa, ela se fecha mais no seu universo. Então, essas tarefas que se exigem mais essa concentração profunda, também fica mais possível. Existe também uma outra atitude dos introvertidos, que é evitar conflitos. Os introvertidos, em geral, tendem a resolver de uma maneira mais tranquila e diplomática. Lembre-se que é em geral. É importante ressaltar que a introversão não é uma característica melhor ou superior à extroversão, por exemplo. É apenas uma atitude que as pessoas podem ter de uma maneira preferencial, como se fosse uma tendência natural da pessoa a ir por esse caminho.
todos os nossos traços de personalidade, as atitudes, as funções, as nossas motivações, elas têm vantagens e desafios próprios. Em geral, a nossa sociedade tem um desejo sempre de ficar valorizando uma coisa ou outra, falar que um é melhor, o outro é pior. Mais importante, acima de tudo, é que você saiba que as contribuições dos introvertidos pode ser muito especial, por exemplo, as situações que se requer mediação de conflitos, as situações que se necessita de um papel importante em algum contexto onde algo precisa ser ponderado, refletido. E também que se essa atitude introvertida for muito exagerada, pode fazer com que a pessoa se isole demasiadamente, com que ela não tenha vontade de se relacionar com os demais, e isso afaste, né, causando um isolamento e progressivamente uma depressão. A gente sabe muito bem que para a gente tratar do nosso lado emocional, a gente precisa elaborar sentimentos. E embora os introvertidos tenham contato maior com os seus sentimentos, é através da comunicação, da fala, que a gente consegue superar dificuldades, que a gente consegue se entender melhor e consegue também estabelecer relações com as pessoas de uma maneira mais saudável, mais confortável. Então, acima de tudo, é a gente respeitar a diversidade desses traços de personalidade para que promova o quê? O equilíbrio nas relações e tenha uma convivência harmoniosa. Então, esse é o mundo do introvertido. Então, esse é o mundo do introvertido. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui da nossa grafopílula de hoje. E me escreve aqui no comentário, você é uma pessoa mais introvertida ou que tem alguma tendência maior a reagir em uma dessas maneiras que eu falei? Se sim, dá uma luzinha aqui que eu quero saber. Até o nosso próximo bate-papo.